Quem comete de fato crime não está indo para a cadeia. E agora não vai ter que ter nenhum procurador, como deputado do PT, que fica acionando o STF para poder caçar deputados eleitos aqui representantes do povo, não. Vai deputado ter que... Nicolas é novo no parlamento e parece que desconhece corporativismo, autoproteção, blindagem e interpares. Quem é o partido aqui que mais blindou corruptos, senhores? Quem da Lava Jato que está preso hoje, senhores? Lula defende voto secreto de ministros do STF. Eu posso fazer um discurso com a minha cara coberta? Mas eu quero ver o sorrisinho no rosto de vocês quando o Bolsonaro começar a cumprir pena. Um vai sorrir para entregar uma marmita. O outro vai sorrir para levar cigarro. O outro vai sorrir para levar um livro. Aliás, um livro não, porque até parece que aquele ignorante lê alguma coisa. E não sei se a Michelle vai sorrir na hora de fazer visita íntima. Afinal de contas, eu acho que ela deve estar dando graças a Deus. Quero falar que tem uma deputada que me antecedeu que tem que lavar essa boca suja dela antes de falar o que ela falou da nossa primeira-dama Michelle Bolsonaro. Que baixaria! Que vergonha! Resistir emocionalmente a tanta perseguição, a tanta nojeira. Vai lavar sua boca, sua imunda. Meus amigos, o pau quebrou na Câmara dos Deputados instantes atrás, e o que eu vou trazer para vocês aqui foi um debate, olha, que pegou fogo sobre a PEC, do que estão chamando aí PEC da blindagem, a esquerda dando o apelido de PEC da bandidagem. Bom, para vocês entenderem, gente, é basicamente o quê? Fazendo com que os deputados possam aí fazer suas votações e que tenham aí a possibilidade do voto secreto. Eu sei, isso não é nada bom, né, a gente olhando assim, né, de bate-pronto, mas na verdade tem um porém por trás disso daí. É para sair do radar aí da Suprema Corte, porque eles dizem que eles são chantageados aí. Sempre que tem alguma coisa, ministros, né, ligam aí para deputados, para parlamentares, para fazer uma espécie de chantagem. Isso, né, tudo sendo dito aí pelos deputados da direita, e a esquerda refuta, né, dizendo que não, que isso aí vai acabar beneficiando aí bandidos e tudo mais. E, bom, gente, o que o Nicolas e a Bia vão fazer aqui com a esquerda, sério, gente, vocês precisam assistir do início ao fim. E eu quero muito saber a opinião de vocês. Então já curte, comenta, compartilha muito nos principais grupos. Esse vídeo está imperdível mesmo. E vem pra tela, que o Debate em Foco, ele tá no ar. Muitos reclamando sobre as prerrogativas parlamentares, a imunidade parlamentar, a atividade que nos é confiada pela população brasileira, porque aqui está representada a sociedade brasileira, a nossa população, o nosso povo. Eu vejo muitos parlamentares reclamando. Essa é a oportunidade que o plenário tem. E nós vamos respeitar a vontade do plenário, seja ela qual for, e vamos hoje, nesta data, decidir se vamos votar pelo fortalecimento das prerrogativas parlamentares ou não. Discordar do presidente dessa casa. E digo, esta votação da PEC da blindagem, somada com a anistia fajuta de amanhã e a nomeação da liderança do Eduardo Bolsonaro lá no exterior, esse quinta coluna, é golpe continuado, é sabotagem do Brasil, é quinta coluna agindo de fora em nome do governo Trump. Isso aqui é uma vergonha, é um escárnio com o povo brasileiro. 80% da população está contra isso. Não é prerrogativa, direito de voz e voto de deputado. É livrar deputados de casos de corrupção, de assassinato, de maracutaia de emenda, de pedofilia, do crime que quiser. É mais, tira o Poder Judiciário da jogada e entra o Congresso. Entra o Congresso para dizer se vai ser aberto, quando vai ser aberto e que instituição vai julgar. É a certeza da impunidade e do corporativismo. Isso aqui é uma vergonha. Segundo, a anistia de amanhã, a anistia geral já subiu no telhado há muito tempo. Eles sabem que vão perder. Aqui, no Senado, no veto do Lula, no Supremo, e não tem chororô. Vai ser cumprido, porque o golpe de Estado, vocês já tentaram, era bala na agulha. Que o deputado Eduardo Bolsonaro, assumindo a liderança da minoria, está dentro do regimento da casa. O que acontece é que a esquerda tem certos ditadores de plantão que não aceitam que nós tenhamos maneiras também de colocar nossas pautas de maneiras a vitória ser o nosso objetivo. Então, eu deixo bem claro que a anistia
também será aprovada nesta casa. Porque não houve nada, não houve golpe, não houve terrorismo e todos sabem disso. E o único juiz que julgou era o Fux. O resto estava lá com ódio e vingança. Portanto, a razão está com nós, patriotas de direita. Presidente, eu quero dizer que estamos muito preocupados porque o presidente Bolsonaro retornou ao hospital com crises seríssimas de soluço, pressão alta, o nosso presidente está sendo maltratado, perseguido e parece que querem mesmo colocá-lo numa prisão para matá-lo. Só que o povo brasileiro ama o presidente Bolsonaro, a não ser aqueles que amam o bandido lá e não conta. Para dialogar com a notícia, eu quero dizer que desejo ao ex-presidente Bolsonaro saúde, porque o Brasil pretende que ele venha com saúde a cumprir cada um dos 27 anos de prisão ao qual ele foi condenado. Para aprovar essa PEC vergonhosa da blindagem, foi alterado o modelo de registro de presença para registro online, diferentemente de todas as sessões instituídas desde esse ato da mesa, que obriga o registro presencial. Então, isso que está acontecendo é absolutamente não regimental. E por que está sendo feita essa manobra? Porque querem, a todo custo, impor um quórum para votar a PEC da blindagem, que na prática é a volta do voto secreto. Ou seja, é uma votação à distância para que parlamentares possam, de forma secreta, definir se os parlamentares podem ou não responder a processos judiciais, por exemplo. Uma manobra na cara dura que desrespeita a decisão da própria mesa diretora. Eu quero deixar bem claro que nome que se dê a essa PEC pode ser blindagem, mas nós parlamentares temos que estar blindados contra um STF que só julga politicamente. Um STF que diz o seguinte: eu lembro, quando a política invade os tribunais, a justiça foge pela janela. É isso que nós vivemos hoje no Brasil. Portanto, nós parlamentares, nós temos que estar protegidos de todas as maneiras. Eu mesmo estou sendo processado. 2 processos. Cada processo pela minha fala, pedindo R$1 milhão. 2 milhões estão pedindo pela minha fala. Artigo 153 me dá esse direito. Então, o mínimo que nós temos que ter é o direito à fala e nos protegermos deste STF totalmente politizado que envergonha o Brasil perante o mundo. Presidente, eu fico aqui ouvindo o discurso da esquerda e chega a ser assombroso. É interessante que o lado esquerdo desta casa adora judicializar tudo. E como foi bem dito, este parlamento está nas mãos da Suprema Corte. O parlamento está nas mãos da Suprema Corte e hoje esta casa vai libertar este parlamento da mão da Suprema Corte. Porque ministro da Suprema Corte não tem que ligar para dizer como o parlamentar vai votar, não. E quero lembrar aos deputados da esquerda que este que está sendo votado hoje, esta PEC, é para retornar o Constituinte de 88. Eu acredito que nenhum parlamentar aqui é melhor do que foi feito na Constituinte, sabe mais do que foi escrito lá. Este parlamento perdeu a moral quando a esquerda usou a Suprema Corte para judicializar contra todos nós. Eu acho que a população tem que ficar extremamente atenta ao que está acontecendo aqui hoje. Porque aqui parlamentares querem ter o direito de não responder pelos seus crimes. Mentira. Pelos seus crimes. Porque aqui quando você diz que a decisão, a licença para processar tem que ser decidida em 90 dias por votação secreta. Aqui está se dizendo que se não houver nenhuma decisão, o parlamentar nunca vai responder. Agora eu pergunto a você que está nos assistindo agora, você acha que parlamentar tem que ter o direito de não responder pelos seus crimes? Que tem que ficar absolutamente blindado? Que tem que ficar sem ter que sofrer qualquer medida cautelar? Que tem que ficar sem responder por nenhum crime qualquer que seja ele? É preciso que a população esteja atenta. São eles da extrema-direita, os bolsonaristas, que não querem responder pelos seus crimes. Só um minuto, deputado Zé Medeiros. Senhor presidente, o que se procura com essa medida é tão somente proteger essa casa de anomalias como, por exemplo, a gente ter um procurador da justiça, o procurador de justiça, o procurador-geral da República, que é e um que deveria ser. Por exemplo, hoje, não dá para dizer que o líder do PT não seja o procurador de fato. Ele pede a prisão de alguém da oposição e é concedida. Ele pede a suspensão do mandato, é concedida. Então o que a gente quer é não ficar ao sabor desse tipo de coisa. Nós estamos aqui lutando e correndo, inclusive, o risco, sim, de que gente que ande por aí
tendo assessores com dinheiro na cueca, seja de repente postergado um pouco a sua defesa. Nós não temos ninguém desse tipo. Aqui a gente só quer proteção das nossas prerrogativas, das nossas falas. Se algum deputado cometer crime, ele vai para a cadeia sim. Basta essa casa decidir que sim. E aí, obviamente, o voto secreto, sabe o que dá a possibilidade? De não ter o STF chantageando esses deputados aqui para poder livrar deputados. Porque o Brasil que eles estão pintando aqui, parece que é deputado corrupto, tá indo para a cadeia. Me fala qual. Se corrupção levar a gente para a cadeia, o Lula não estava na presidência, ele estava na cadeia, pô. Ou seja, o que nós estamos colocando aqui hoje é muito simples. É de que corruptos aqui nessa casa, rachadores, quem comete de fato crime não está indo para a cadeia. E agora não vai ter que ter nenhum procurador, como deputado do PT, que fica acionando o STF para poder caçar deputados eleitos aqui representando do povo, não. Vai ter que se passar por nós agora. Cometeu crime? Vamos votar aqui a favor e vamos prender esse cara. A esquerda está com medo de quê? Deles mesmos serem presos? Eu acho que é isso. Obrigado, presidente. Um minuto, deputado Chico Alencar. Presidente, deputado Nicolas é novo no parlamento e parece que desconhece corporativismo, autoproteção, blindagem e interpares. E mais, não conhece também que fizemos uma ampla campanha anos atrás para acabar com o espúrio voto secreto no parlamento. A população quer saber como os seus representantes votam em todas as matérias. Esse voto secreto que essa PEC da blindagem, da autoproteção traz, é um absurdo total. O deputado, o senador tem que ter coragem de expor seu voto em qualquer situação. Portanto, vamos deixar de amparar a bandidagem e a gangsterização da política, que é o que essa PEC propõe. O deputado Nicolas foi citado, eu vou dar um minuto. Depois vou dar um minuto ao deputado Pastor Henrique e vou encerrar a votação. Por favor, deputado. Senhor presidente, vou ler uma matéria aqui. Lula defende voto secreto de ministros do STF. Ou seja, para a cúpula deles, para quem eles indicam, tá tudo bem. Agora, para deputado que quer prender bandido corrupto, aí não pode. Ou seja, contra fatos não há argumento, professores. Agora, vocês querem falar de blindagem? Peraí. Quem é o partido aqui que mais blindou corruptos, senhores? Quem da Lava Jato que está preso hoje, senhores? Quem que da Lava Jato está preso hoje? Ninguém. Você tem ali gente do Peru devolvendo dinheiro da Odebrecht. Você tem pessoas que estão presas por conta disso. Mas no Brasil, não. No Brasil, quem defende amigo pobre é o PT. Quem defende os bonzinhos é o PT. Vamos cair nesse conto de forma alguma. Vamos para frente e vamos aprovar esse trem. De vocês, Bolsonaro, vai ser preso já Pastor já. Henrique. Senhor presidente, essa PEC é de fato uma vergonha. Olha que curioso, o destino me trouxe numa situação e eu tenho que subir aqui no plenário para defender uma PEC das prerrogativas. Uma PEC que normalmente em uma situação normal, em um Brasil normal, jamais sequer seria cogitada. Mas por que nós estamos aqui hoje tentando aprovar uma PEC que devolva as prerrogativas aos deputados federais? Na elaboração da nossa Constituição, foi muito bem pensado o texto no que dizia que, para que houvesse uma investigação, uma ação penal do nosso Suprema Corte contra um deputado federal, deveria ser aprovado pela Casa. Sabe por quê, meus amigos? Porque lá no início foi pensado que poderia haver a possibilidade de um dia o Supremo Tribunal Federal se transformar numa organização criminosa, perseguidora de políticos. E por isso deveria ser criada uma camada de proteção aos verdadeiros representantes eleitos, com suas virtudes ou seus defeitos. Essa situação, que no início, na elaboração da Constituição, era uma possibilidade longínqua, distante, hoje se tornou real. E eu provo isso para vocês. Uma pesquisa de duas semanas atrás, feita pela Atlas Bloomberg, perguntou ao povo brasileiro: o que você considera como a maior ameaça à democracia brasileira? Prestem atenção na gravidade dessa pergunta, meus colegas. O que o senhor, a senhora considera como a maior ameaça à democracia brasileira? Vocês acham que é o PCC, o Comando Vermelho? O crime organizado? A elite política? A imprensa? Eu vou ler para os senhores qual é, de acordo com seus eleitores, a maior ameaça à democracia brasileira. Entre os entrevistados, 42,8% apontam o poder judiciário como o maior risco à democracia brasileira. O poder judiciário é visto pelos nossos eleitores como a maior ameaça à nossa democracia. Sabe o que ficou em segundo lugar, meus amigos?
O segundo lugar da maior ameaça à nossa democracia, justamente o povo que é contra essa PEC. O governo Lula é visto como a maior ameaça à nossa democracia por 38,8% da população brasileira. Eu não quero desrespeitar o regimento. Então eu pergunto ao senhor, eu posso fazer um discurso com a minha cara coberta aqui para o conjunto dos parlamentares desse plenário? É possível, presidente, que eu faça um discurso com a minha cara coberta enquanto falo? É contra o regimento eu fazer isso, presidente? Glauber, segundo a orientação aqui da equipe, isso é contra o regimento. Presidente, então eu pergunto, é contra o regimento subir à tribuna e fazer um discurso com a cara tapada, como deputado secreto? Mas não é contra o regimento, não é contra a Constituição, não é contra a legislação. Votar secretamente, eu confesso que fiquei abismado com as palavras que foram ditas pelo deputado Nicolas Ferreira. Eu até pedi o vídeo, porque eu falei, não, de repente não foi isso exatamente o que ele disse, então vou ver novamente. E aí assisti novamente, e ele diz basicamente o seguinte, abre aspas, se algum deputado cometer crime, ele vai para a cadeia sim. Basta essa casa decidir que sim. É literal. Foi exatamente o que ele disse no microfone. Então quer dizer que se a Câmara decidir que não, deputado Nicolas, se um deputado que eventualmente tenha cometido um outro crime e que tenha sido pego, eu não estou falando de qualquer caso, eu estou falando de parlamentar que foi pego em flagrante, os deputados vão tomar a decisão então sobre esse caso e essas investigações vão ficar todas elas trancadas. Olha, isso é um escárnio, como é um escárnio a nomeação de um deputado que está morando nos Estados Unidos, líder de uma bancada. Isso não é sério e a população brasileira não topa, não aceita e rejeita essa matéria. O Nicolas foi citado depois do deputado Osmar Terra. Obrigado, Osmar. Falei bem, Nicolas? Certinho, está correto em inglês. Senhor presidente, o outro deputado ali, ele acha que por conta dele falar mais calmo, que ele vai colocar as minhas palavras melodramáticas como se fossem um crime. Nossa, olha o crime que o Nicolas cometeu, de dizer que se algum deputado cometer algum crime, nós iremos fazer com que ele se responsabilize por isso. Não foi isso que aconteceu, por exemplo, com a Flor de Lis, cometeu um crime e nós decidimos, de fato, a perda, a cassação do seu mandato. Ou seja, o que nós estamos deixando aqui bem claro, senhores, é de que hoje vocês estão colocando como se essa PEC passar, os corruptos não serão mais presos. Horas, eles são presos agora? Então pronto, então assim, não tem mais o que dizer, pelo menos com esse tipo de votação faz com que impeça a chantagem em cima dos deputados que querem colocar bandidos e criminosos na cadeia. É impressionante como essa turma do Bolsonaro está há meses trabalhando para salvar bandido e criminoso. Querem aprovar anistia para os criminosos golpistas e hoje entregam para a sociedade a PEC da blindagem, um salvo-conduto para que parlamentares possam cometer mais crimes sem que haja nenhum tipo de sanção. E fazem isso com um sorriso no rosto. Mas eu quero ver o sorrisinho no rosto de vocês quando o Bolsonaro começar a cumprir pena. Um vai sorrir para entregar uma marmita, o outro vai sorrir para levar cigarro, o outro vai sorrir para levar roupa limpa, o outro vai sorrir para levar um livro. Aliás, um livro não, porque até parece que aquele ignorante lê alguma coisa. O outro vai sorrir para levar uma maçã. E não sei se a Michelle vai sorrir na hora de fazer visita íntima. Afinal de contas, eu acho que ela deve estar dando graças a Deus de não ter mais que conviver com um sujeito asqueroso como aquele. Mas vejam só vocês, a essa hora da noite, indo para o segundo turno de uma PEC da... A marmita a gente pode levar para a Sâmbia, presidente. Minoria, presidente. Como orienta a minoria. Presidente, em primeiro lugar, antes da orientação, eu quero falar que tem uma deputada que me antecedeu que tem que lavar essa boca suja dela antes de falar o que ela falou da nossa primeira-dama Michele Bolsonaro, presidente do PL Mulher Nacional. Que baixaria! Que vergonha! E outra, esse povo não tem coração, não tem humanidade. O presidente Bolsonaro acaba de ir novamente para o hospital, foi internado, hoje ficou sem ar, sem respiração, segundo informou seu filho, senador Flávio. Está doente, muito doente, por conta da facada lá de trás e dos maus tratos, das perseguições absurdas que ele está sofrendo. Nenhuma pessoa normal consegue resistir emocionalmente a tanta perseguição, a tanta nojeira. Vai lavar sua boca, sua imunda. Presidente, agora eu quero dizer aqui que nós orientamos sim...
Para orientar pela oposição. Oposição. Eu quero dizer que esses deputados que ficam aqui clamando que vai haver agora uma impunidade, porque o Supremo vai ter que ter a autorização. Quem vocês pensam que nós somos? Vocês não têm brios. Vocês acham que o parlamento não é poder. Vocês acham que, se depender do parlamento, todo bandido vai ser solto. Vocês não têm brios. Nós vamos mandar prender os bandidos e soltar os perseguidos políticos. Vocês são blindados. Vocês não têm... Defenderam a ditadura para acabar com o Congresso. Presidente. Oposição, senhor presidente, orienta sim. Quero alertar o Brasil, senhor presidente, que amanhã será votado a urgência do PL da anistia. Enquanto isso, o desgoverno tenta pressionar deputados oferecendo cargos e emenda para que votem contra o povo brasileiro. Eu digo aqui do plenário, em alto e bom som, não aceitamos intimidação do descondenado. O que o Brasil exige é anistia ampla, geral e restrita. Faço o apelo que cada cidadão use as redes sociais, que cada brasileiro cobre seus deputados do seu estado. A hora é agora. Não podemos permitir que continue essa injustiça e perseguição. Anistia ampla, geral e restrita já! Eu falei pra vocês, né, gente? Meus amigos, a Bia aqui se subiu num porco, ficou maluca aqui com a pessoalista. Que sério, gente, que baixaria, né? Que falta de educação aí, tanto com o ex-presidente Bolsonaro como aí com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. É incrível, né? Como esse povo do amor, né, destila tanto ódio por aí. A gente percebe, né, que eles estão realmente assim querendo o fim aí, né, do ex-presidente Bolsonaro, da direita, querem acabar de vez aí com a possibilidade dele voltar aí como um possível candidato à presidência. E olha, os deputados da direita estão aí com essa PEC, de fato tentando sair da mira da esquerda, porque no final das contas quem vai lá e judicializa tudo isso sempre é a esquerda, né? Eles vão lá, e até um dos deputados ali brincou, né? Tem hoje um procurador aí, líder petista da esquerda, que tá toda hora lá fazendo então essa caça às bruxas aí aos deputados de direita. Eu quero saber a opinião de vocês aqui embaixo. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar, e ficar ligados no canal com o sininho ativado, que amanhã tem muito